Aleluia. Jonas, capítulo de número 1. Antes da gente ler, eu estava ontem dando uma estudada sobre o dia de ontem, dia 31, essa questão do Halloween e tudo mais. E aí eu fiz uma descoberta que passou por mim por tanto tempo sem eu perceber desse dia. O Brasil assimilou, né, o Halloween para si, né, tomou posse de uma coisa e tem colocado isso nas escolas, tem colocado isso em vários lugares. Já virou praticamente, está virando já um dia de festa, né? Até o comércio já se prepara para o Halloween. Mas ontem, dia 31, marca-se 498 anos, se eu não me engano, da Reforma Protestante, de Martim Lutero. E mais uma vez a gente percebe como as coisas que Satanás usa para desfocar coisas importantes da nossa vida, né? E aí eu comecei a ler, comecei a ver aquilo que eu já tinha lido sobre a reforma e tudo mais, mas eu achei muito interessante porque Martim Lutero se levantou num tempo contra a religiosidade que ele vivia, né? E naquele tempo ele se levantou praticamente sozinho, uma revelação que Deus deu a ele. E isso confirma aquilo que nós temos ouvido dia após dia nessa casa, que Deus não precisa de multidões para gerar algo novo sobre a face da terra. Deus precisa somente de alguém disposto a ouvi-lo e a executar aquilo que ele está falando. E um homem, e eu achei até legal que eu coloquei aqui os 5 pilares, né? Ele tinha, se eu não me engano, 54 teses, mas ele tinha 5 pilares, que era, a primeira era só a Bíblia, segundo, só a fé, terceiro, só a graça, quarto, só Jesus, e quinto, adoração só a Deus. Esses são os 5 pilares que Lutero defendia. E olha o que causou, né? Um homem ouvindo a Deus e colocando em prática aquilo que ele ouviu do Senhor. Então eu quero dizer para você, como igreja do Senhor, nesse tempo, que nós também temos nos levantado contra todo tipo de religiosidade, que cega a igreja, que impede da igreja avançar, que nós podemos mudar o mundo. Amém? Nós como igreja, nós podemos mudar o mundo. E antes ainda de entrar na palavra, eu lembrei de mais uma coisa. Há 14 anos atrás, no dia 31 de outubro também, em 2001, foi o dia que eu estava totalmente perdido na minha vida, jurado de morte, e a ponto de tirar a vida de uma pessoa. E eu entrei no meu quarto, fechei a porta, e naquele dia ali o Senhor fez uma visita. E naquela época para mim foi uma visita indesejada, porque eu não convidei ele para entrar no meu quarto naquele dia. Eu queria entrar no quarto, trancar a porta, pegar o meu violão cheio de imagens, de coisas que não prestam no meu violão, e tocar uma música do Zé Ramalho. E aí a hora que eu peguei o violão, começou a passar flashes na minha cabeça, eu na escolinha dominical, pequenininho, colocando a mão na tinta e colocando a mão nas folhas de sulfite, assim, fazendo desenho, escrevendo Deus é fiel. E aí de repente eu comecei a esboçar uma melodia no violão, e quando eu me percebi, eu estava cantando uma música, e essa música, eu não sei se eu vou conseguir cantar ela, mas essa música dizia assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como tão certo como eu te falo e tu podes. Quando eu comecei a cantar a música, vai indo na melodia. Comecei a cantar a música, a minha cama, Kiko, ela amassou assim, ó, como se alguém tivesse sentado do meu lado. Eu regalei um olho desse tamanho e falei assim: hoje eu não fumei ainda.
E a cama amassou, cara. E aí eu continuei tocando. Deus está aqui. Foi desse jeito. 14 anos atrás. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aí não deu mais, naquela hora eu caí no chão e foi só choro. E aí ele também desceu pro chão comigo. E ali a gente ficou jogado no tapete do meu quarto. Em volta tinha tudo que você imaginava, de porcaria. Mas ele estava deitado no chão comigo. E naquele dia em diante, meu irmão, eu nunca mais fui o mesmo na minha vida. E ontem fez 14 anos que isso aconteceu. E eu quis fazer menção disso porque não existe gratidão maior de saber que existe um Deus que nos visita, um Deus que nos conhece e um Deus que nos quer. E eu vim hoje dizer para você que o Senhor, Ele quer você por inteiro. Ele quer toda a sua vida. Ele quer te engolir. Amém? Antes da gente ler o texto, diga assim: eu não serei engolido pelas circunstâncias. Eu serei engolido pelo propósito de Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado e dormia profundamente. Amém? Feche seus olhos mais um instante. Senhor Deus e Pai, te louvo e te adoro, Senhor. Toma a minha vida, Senhor, toma o meu corpo físico, Pai amado, e cumpre a tua vontade nessa noite, que o teu Espírito Santo venha direcionar conforme o teu querer. Eu anulo agora toda obra, Senhor, do mal, toda seta, toda investida, Senhor, toda influência de Satanás nas nossas mentes, ó Pai, que nós possamos, Senhor, receber a Tua palavra, Senhor, não na nossa alma, mas receber a Tua palavra no nosso espírito, e que essa palavra venha gerar vida, venha gerar transformação nas nossas vidas. Nos toma por inteiro nessa noite, Senhor, toma o Teu lugar de honra e manifesta a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aplauda bem forte, Senhor, mais uma vez. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Ele é digno de ser adorado, digno de ser exaltado sobre todas as coisas. Amém? Essa palavra eu perguntei quem estava na terça-feira, porque terça-feira eu tive o privilégio de ministrá-la. E desde terça-feira eu fiquei meio incomodado, porque parecia que eu ia ministrar ela de novo. E aí fiquei assim, desse jeito, e de repente o apóstolo me fala sobre a mensagem dessa noite. E Deus havia me dado outra mensagem, e eu falei: Senhor, mas... Aí fiquei confuso, aí falei: Senhor, sabe aquela coisa de fazer a prova? Falei: Senhor, se o Senhor quiser, a qual que o Senhor direcionar, eu quero ministrar. E aí, o apóstolo L falando, eu não entendi mais ou menos, porque eu estava num lugar muito cheio de ruído. A hora que ele falou comigo, eu mandei a mensagem para o apóstolo: apóstolo, não entendi, o senhor, falou comigo na hora, eu não entendi alguma coisa. Ele falou: não, eu fiz menção da palavra de terça-feira. Da hora que ele falou, se fiz menção da palavra de terça-feira, o Senhor falou: eu estou te confirmando, ministra ela de novo. E Deus sabe o porquê, amém? A palavra do Senhor, ela gera vida nas nossas vidas.
Jonas, ele era um homem que ele tinha identidade. Jonas, ele era um homem que ele tinha endereço, ele tinha CEP, ele tinha residência. A Bíblia fala em 2 Reis 14:25, que o pai dele era Amitai, que ele morava em Gat-Efer, região da Galileia, que ele era judeu. Ele não era como alguns profetas que apareceram errantes e já fazendo a vontade do Senhor, como o exemplo de Elias. Ele era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa como eu e você, que tínhamos uma vida comum. Mas Deus, Ele não precisa de pessoas extraordinárias, Ele não precisa de pessoas diferentes, Ele somente precisa de pessoas que se dispõem a fazer a vontade dEle e viver o propósito dEle em suas vidas. Da mesma forma que Deus chamou a Jonas, que Deus foi até ele e o chamou para o ofício de profeta, Deus também tem se achegado a cada um de nós. Deus também tem se achegado através da sua palavra a cada um de nós. Ele tem restaurado as nossas vidas, Ele tem restaurado as nossas famílias, Ele tem trazido de volta a essência, que muitas das vezes nos é roubada, por causa de todas as influências em que nós vivemos. Você disse comigo, que você não seria engolido pelas circunstâncias. A verdade é que as circunstâncias querem nos engolir, e quando nós somos engolidos, nós não temos como ditar a direção, nós não temos como dizer para onde queremos ir, porque quando somos tomados por inteiro, quando somos engolidos literalmente, nós ficamos à mercê daquilo que nos engole. E muitos de nós somos engolidos muitas vezes por circunstâncias da nossa vida, situações, problemas que muitas vezes fogem da nossa força intelectual, da nossa força física, da nossa capacidade humana. E aí a gente se sente engolido, e a gente se sente vendido às vezes numa situação, presos a ela. Mas Deus não quer que nós ficamos assim, Deus não quer que a gente se sinta assim. Mesmo que pareça, Deus não quer que a gente se sinta assim. Deus não quer que a gente ande como se estivéssemos sendo direcionados pelas circunstâncias da nossa vida. Deus não quer que a gente fale como se estivéssemos sendo ali controlados por essas circunstâncias. As circunstâncias não podem controlar o que você fala, o que você é. Só para você ter ideia, Jonas foi chamado para profetizar em Nínive. Meu irmão, ele não foi chamado para profetizar em uma cidade qualquer. Ele não foi chamado para profetizar numa cidade comum. Ele foi chamado para profetizar em Nínive. E Nínive era uma cidade terrível. Nínive foi uma cidade que foi construída, foi levantada por Nimrod, o primeiro escravista da história. E Nínive, ela foi marcada pela sua violência, foi marcado pelo caos, pela opressão, pela crueldade. Sabe o que é interessante? Nínive, quando pegava os seus prisioneiros, eles tinham o costume de cortar as mãos, tinham o costume de vazar os olhos, de furar os olhos, e de colocar as pessoas em estacas. Sabe, eu vejo que as situações e o próprio inimigo nas nossas vidas, ele quer fazer a mesma coisa. Ele quer cortar as nossas mãos, ele quer tirar a nossa capacidade de servir, a nossa capacidade de estender as mãos, a nossa capacidade de tocar nas pessoas. Todas as situações quando vêm sobre a nossa vida, você pode ter certeza que ela vai tentar cortar suas mãos. Ela vai tentar tirar a sua capacidade de abençoar, de semear, de fazer algo para o próximo, e não só para si mesmo. Da mesma forma, furavam os olhos. Uma das coisas que acontece quando as situações nos engolem, é nos tirar a capacidade de enxergar, e de ver o que realmente é a verdade, e de ver realmente o que está diante de nós, de ver realmente aquilo que deveríamos ver, porque na realidade nós vivemos em meio a ilusões.
Satanás coloca ilusões diante de você. Eu já ministrei uma vez sobre isso. Satanás, ele é perito, ele é um perito ilusionista, que apresenta a circunstância diante de você, e aí você treme, aí você tem medo, aí você fica parado, aí você para de avançar. Nínive tirava essa capacidade das pessoas de ver. E sabe, por último, colocavam as pessoas ali, vivas ainda, nas estacas fincadas no chão, e fincavam as pessoas nas estacas até a morte. Aí eu já vejo uma coisa interessante. Enquanto o mundo quer expor a sua dor, quer expor a sua fragilidade, quer expor a sua dificuldade numa estaca, eu quero te convidar você para viver algo diferente, porque nós temos um rei, nós temos um Senhor que não foi colocado numa estaca. Nós temos um Senhor que viveu no mundo e disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não tiraram a capacidade dele de tocar as pessoas, não tiraram a capacidade dele de enxergar além do horizonte, mas não conseguiram de maneira nenhuma colocar ele numa estaca. Sabe por quê? Porque existiu uma cruz e não uma estaca para ele. Existiu uma cruz, e na cruz não era somente para expor a fragilidade, expor a nudez, expor a humilhação. Tudo isso ele passou, mas a cruz, sabe o que era? Era o sinal da morte que geraria vida a outros, porque ele morreu por você. Ele morreu por você, igreja. Nínive quer tirar a sua capacidade de fazer, as situações querem fazer isso, mas não deixe. Não deixe, você tem autoridade, você é profeta de Deus, você é escolhido de Deus, você é a boca de Deus nessa terra. Sabe o que Jonas não conseguia enxergar? Porque Jonas, ele estava preso a todo um ponto de vista, a toda uma maneira de analisar as coisas. Ele olhava para a história, ele olhava para tudo que Nínive havia plantado como uma nação. E ele, conhecendo a Deus, ele não queria ir para lá, ele não queria ir lá ministrar, ele não queria pregar lá sobre aquela cidade. Sabe, muitas das vezes o nosso ponto de vista nos rouba o ponto de vista de Cristo. Sabe, eu tenho aprendido a cada dia da minha vida que eu não tenho mais ponto de vista. Eu não tenho mais, porque todas as situações que caem na minha frente, desde as menores até as maiores, eu tenho que olhar como Ele. Porque se eu arriscar olhar pelo meu ponto de vista, eu vou cometer injustiça. Eu não tenho mais ponto de vista. Jonas tinha um ponto de vista. Jonas tinha todo um conceito, e ainda tudo isso que ele tinha medo. Eu sei que situações da nossa vida geram medo. Eu sei que situações da nossa vida geram temor. Mas, meu irmão, Jesus está com você. Jesus está do nosso lado. Ele nunca vai nos deixar. Ele nunca vai deixar de estar aí, falando ao pé do seu ouvido. É nós que não conseguimos ouvi-lo. Existe uma promessa de Deus para as nossas vidas, meu irmão. Eu irei ao Pai, mas eu vos deixarei outro Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Sabe o que significa isso? Ele está com você todo o tempo. Então, quando o medo vier, busque a voz do leão, porque a voz do leão vai rugir e vai lançar fora todo medo da sua vida. Levante a sua mão direita como profeta de Deus. Nessa noite eu profetizo que todo medo da sua vida vai embora, porque o leão da tribo de Judá está do seu lado e vai te defender. Aleluia! Ele decide fugir. Estava com medo, estava preconceituoso. Não vou para Nínive. Aí começa um ciclo na vida dele. Eu coloquei dessa forma assim, ó. O declínio de Jonas. A partir do versículo 3, a gente começa a ver o declínio de Jonas em 3 fases. Sabe, a primeira coisa que Jonas faz para fugir
Sabe o que é? Ele desce a Jope. E eu já fiz uma pesquisa se fala Jope ou Jope. Falaram que qualquer um dos dois, então eu fiquei com Jope, eu acho mais bonito. Se alguém falar ao contrário, mas é Jope, desceu a Jope. Primeira descida, então fale aí comigo, primeira descida. Desceu a Jope. Ó, todo mundo falou Jope. Ele desceu lá. E aí eu fui falar assim, mas desceu a Jope, tá, e aí? O que é Jope? Eu fui lendo a palavra, fui lendo a Bíblia, fui lendo outras coisas, e eu vi que Jope era um porto. E lá nesse porto, ele era diferente de alguns outros que a gente já leu na Bíblia, que são conhecidos, importantes. Era um porto onde tinha muita contrabandista, sabe? Muitos mercadores, muitos contrabandistas ali. Os caras vinham fazer rolo, vinha dar o golpe, sabe? E ele desce nesse ambiente para fugir. Primeira descida dele. E quando ele chega nesse porto, ele fica ali um tempo. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que quando nós sentimos medo da situação, quando nós, por muitos motivos, por muitos conceitos, por muitos pontos de vista na nossa vida, a gente desce a esse porto. Porque esse porto, ele representa, sabe o quê? Ele representa uma situação de negociação, uma situação de negociar as coisas. E quando uma pessoa quer fugir de Deus, ou quer fugir de uma verdade, ou não quer encarar uma realidade da sua vida, algo que precisa ser mudado, essa pessoa, você pode ter certeza, acontece com todo mundo. Essa pessoa começa a negociar, sabe? Começa a negociar, a gente faz aqui o discipulado 1 a 1, e o que mais a gente sofre é isso, porque a pessoa quer negociar as coisas. Isso aí é descer a Jope. Jonas desceu nessa situação de negociação com Deus, de argumentação. E ele começa a negociar ali, ele começa a ficar naquele ambiente, se envolver naquele ambiente. Isso é muito perigoso para nós, irmãos, sabe por quê? Porque Deus tem algo para a nossa vida. E esse algo que Deus tem, nós só vamos viver nele. Esse algo que Deus tem, nós só vamos alcançar nele. Em nenhum outro lugar, de nenhuma outra maneira. E quando a gente começa a negociar aquilo que não é negociável, a gente começa a entrar numa zona de risco, porque existem coisas que não são negociáveis, existem coisas que nós não podemos negociar, existem coisas que não adianta a gente querer negociar. Sabe, a gente começa a querer negociar a obediência, a gente começa a querer negociar a santidade, a gente começa a querer negociar a religião, a gente começa a querer negociar um monte de coisas que não são negociáveis. E aí a gente entra numa zona de risco. E é sempre assim, é sempre o mesmo processo. Quem discipula sabe o que eu estou falando. Sempre a mesma coisa. Começa até bem, Deus te chamou, ai que bom. Aí você vai, você ministra, você fala, e aí começa a vir a mudança. Aí de repente, quando fere o nosso ponto de vista, quando fere a nossa razão, quando fere a maneira de ver, da gente ver as coisas, a gente desce para Jope. E a gente começa a negociar valores que não são negociáveis, valores que são valores eternos, valores que devem ser somente obedecidos e vivenciados. E mesmo que você não entenda, e mesmo que você não entenda o que você está obedecendo, você precisa obedecer, porque isso vai gerar na sua vida uma transformação. Ficar nesse ambiente de negociação é muito perigoso. Olhe para o seu irmão e diga isso para ele: é perigoso, irmão. Olhe para o outro agora, do outro lado, e diz para ele também que é perigoso. Sabe o que é perigoso? É perigoso aparecer um barco. É perigoso aparecer um barco, porque foi isso que aconteceu com Jonas. Enquanto ele estava ali naquele ambiente de negociação, enquanto ele estava ali negociando com Deus, negociando os valores, negociando no conceito, negociando na mente dele,
Não, eu não posso ir para Nínive. Aqui, ó, negociação. Aparece um barco. E olha, quando aparece um barco, aí o negócio fica mais estreito. Lembra que eu falei? Primeira vez ele desceu a Jope, né? Primeira descida. E aí, tem um detalhe de Jope que eu já estava esquecendo. Meu Deus, Alexandre, se eu esqueço esse detalhe. O Alexandre, toda a mensagem que o Senhor dá para mim, eu compartilho com ele vê comigo, né, Alexandre? Jope também foi aonde Deus falou com Pedro, numa situação muito interessante. Olha como casam as coisas. Deus aparece para Pedro em Jope e fala assim: Pedro, mostra lá um lençol cheio de animais impuros e diz: Pedro, mata e come. Aí o que Pedro faz? Negocia com Deus. Ô Senhor, mas né, impuro, põe aí um animalzinho puro, né? Pedro, você está dizendo que é impuro que eu santifiquei. Aí começa uma negociação entre Deus e Pedro. Na onde que foi? Em Jope. Mas tudo bem, vamos voltar para o barco. O barco aparece. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa nessa noite. Se você vive num ambiente de negociação, e não é um ambiente externo não, meu irmão. Se você vive tentando negociar valores, tentando negociar obediência, princípios, negociar a vontade de Deus na sua vida. Uma hora eu estou na igreja, outra hora eu estou fora da igreja. Não, eu não posso estar tanto na igreja, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, meu irmão, mas não negocia com Deus. Não, Deus entende. Deus entende. Não entende. Você está negociando com Ele valores que não deveriam ser negociados. E se você permanece aí, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jonas. Vai aparecer um barco para você. Aparece um barco para ir para onde? Para onde ele queria ir, para Tarsis. E aí o que acontece? Diga comigo, segunda descida. Jonas desce no barco. Aí ele desce nesse barco, nesse navio, e começa a ir para longe da direção de Deus, para longe do propósito de Deus. Enquanto a gente está no ambiente de negociação, sempre vai aparecer um barco. Sempre. E meu irmão, o barco, trazendo para a perspectiva dessa mensagem, é algo muito ilusório, porque você entra no barco e o barco te conduz para o meio do oceano. E aí lá no meio do oceano você tem uma sensação de profundidade. Não, eu estou aqui no meio do oceano. O barco é uma estrutura natural que te conduz para longe do propósito que Deus tem na sua vida. Esse barco pode ser muitas coisas na nossa vida, meu irmão. Esse barco pode ser um namoro fora do tempo. Esse barco pode ser um trabalho, um emprego. Esse barco pode ser muitas coisas. Esse barco representa algo que vai pegar você naquele ambiente de negociação e vai pegar você e vai te levar na direção contrária da qual você deveria ir. E vai te dar uma ilusão de que você está na profundidade, de que você está no meio do oceano e está tudo bem. Você pode até estar no meio do oceano, mas você não está no fundo dele. E para a gente poder conhecer o Senhor, conhecer a mente dele, a gente precisa mergulhar nele e não ficar em cima de estruturas naturais. Jonas então, pela segunda vez, desce, né? Desceu para Jope. Na segunda vez ele vai e desce no barco. Vai piorar, espera aí. Aí ele desce no barco. E aí lá tinha alguns marinheiros, algumas pessoas que ali estavam, que também iam para Tarsis. E todos eles não conheciam ao Deus de Jonas. Todos eles não conheciam ao Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor diz então que começa uma tempestade muito forte. E nesse momento Jonas, fale comigo, Jonas desce pela terceira vez. Fala, terceira vez. Ele desce, sabe na onde? No porão do navio. E lá no porão do navio ele deita e dorme. Mas vamos falar, depois eu falo dele estar dormindo. Ele deita lá no porão do navio e aí começa uma grande tempestade, muito forte.
A tempestade era tão forte que o navio parecia que ia se romper ao meio. E a tempestade soprava, a tempestade vinha, e as ondas violentas batiam contra o navio. E era algo muito forte, muito violento, ao ponto daqueles homens começarem a jogar cargas fora, para tentar aliviar o peso daquele navio. Meu irmão, muitas vezes a gente acha que as cargas são coisas naturais. Muitas vezes nós achamos que as cargas são os problemas que nós passamos. Na realidade, a carga maior da nossa vida é o nosso próprio eu, que pesa mais do que tudo. Não tem carga maior na nossa vida do que o nosso próprio eu. Aflição não é fácil, dificuldade não é fácil. Eu sei disso. Eu não estou menosprezando o seu momento. Eu não estou menosprezando aquilo que você às vezes passa ou de repente está passando. Mas eu quero te dizer que não adianta nada. Pode ser que essa situação passe, mas que você ainda se sinta incomodado com alguma coisa. Porque muitas vezes você sente uma ilusão de estar bem, de estar no lugar certo. Porque de repente você tem condições, até mesmo financeiras, mas a maior carga não era coisas materiais, como eles estavam ali, que nem doidos jogando, joga daqui, joga dali para aliviar. Não era isso, a carga não era isso. Isso aí não ia resolver a tempestade. Não adianta, irmão. Se Deus te der agora, se Deus te der amanhã milhões em dinheiro, não vai resolver o que está aí dentro de você. Não vai. Eles começam a ficar desesperados, começam a chamar os seus deuses, começam a buscar os seus deuses. E Jonas dormindo no porão do navio. Eu faço um paralelo com Jesus dormindo também no navio, lá no Novo Testamento. Os discípulos desesperados, achando que o navio ia cair. E aí vão lá, acorda Jesus. Jesus estava lá tranquilo, sossegado. E aí ele levanta, o que está acontecendo? Não, o navio vai virar, vai cair a tempestade. Jesus, tempestade e tal. O sono de Jesus é diferente do sono de Jonas, porque Jesus, ele estava dormindo acima daquilo que ele tinha domínio aqui, ó. Quando a gente consegue dormir acima das coisas, quando a gente consegue descansar aqui, acima das coisas que querem nos dominar, que querem nos engolir, meu irmão, pode soprar o vento, pode bater a tempestade, pode torcer o navio. Eu tenho certeza em Cristo Jesus que o navio não vai virar. O sono de Jesus era diferente. O sono de Jesus é o sono que Ele quer que a gente tenha. O mundo está virado, a situação está virada, as circunstâncias estão viradas, mas existe um Deus no céu que pode todas as coisas, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas o sono de Jonas, eu falei: Senhor, o Senhor tem que me ajudar a achar o sono de Jonas. Que sono que é esse, né, Camilo? Eu falei: Deus, me ajuda a achar o sono de Jonas, né? Aí Jesus falou: louco, está tão fácil, você lê toda segunda-feira na sua casa. Eu falei: leio, Deus. Lê. O que eu leio toda segunda-feira? Daí eu lembrei. Quando a gente celebra a ceia, a gente fala do sono de Jonas. A palavra diz assim: muitos trarão condenação sobre si, por não discernir o corpo. E por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Jonas, ele estava dormindo, mas o sono de Jonas não era um sono de descanso, era um sono de descaso. Jesus, o Senhor não nos chama para dormir o sono do descaso, mas o sono do descanso. Tem muita gente que está dormindo o sono do descaso e não o do descanso. O sono do descaso é aquele que amortece, é aquele que faz você não se importar. Deus vem, e como está escrito em Apocalipse, Ele está à porta, Ele bate, e Ele manda uma palavra para você. Ele fala: olha, eu tenho algo para a sua vida, eu tenho um propósito.
Aí Ele usa os ministros, Ele usa a palavra, Ele usa a igreja, Ele usa pessoas fora da igreja para falar para você que tem algo para a sua vida, que você não precisa ficar assim, que você não precisa ficar sofrendo desse jeito. Só que aí você está dormindo um sono de descaso e você não se move, você não levanta, você não abre o olho, você continua no sono do descaso. Só que eu tenho uma notícia para você. Além da tempestade que vai contribuir para você acordar desse sono, tem também os incrédulos que estavam no barco e que vão cutucar você para você acordar. Então, sabe, igreja, eu posso dizer para você nessa noite que a tempestade é necessária, que os incrédulos são necessários na nossa vida. Às vezes a gente aconselha as pessoas, né? Aí chega assim, ó, queria pedir uma oração, porque lá no meu trabalho tem as pessoas lá que não têm a mesma fé que eu, e eles me perseguem o tempo todo e não sei o que, e eu que estou orando para Deus arrancar eles de lá. Não faz mais essa oração. Sabe o que está acontecendo lá no seu trabalho? Cada cutucada desse incrédulo, cada provocação dele, nada mais é do que uma pergunta: como você está? E quem você é? Todas as vezes que nós somos atribulados pelos incrédulos e por essas pessoas que nos rodeiam o tempo todo, eu já aprendi isso. Para mim soa como uma pergunta: como você está? Quem você é? Sabe, hoje eu olho para esse governo e eu olho para essa circunstância que a gente está vivendo e eu vejo como uma pergunta: quem você é em meio a essa crise? Como você está no meio dessa crise? E eu não estou falando de circunstância ao redor, não estou falando de tempestade, eu estou falando que sono você está. O sono do descanso ou o sono do descaso? Não ora mais para o incrédulo ir embora. Ora para o Senhor, fala assim para Deus: Senhor, me ajuda a mostrar para Ele quem eu sou. Me ajuda a mostrar para Ele quem eu sou. Me ajuda a mostrar para Ele que eu sou Cristo aqui na terra. Me ajuda a mostrar para Ele que eu sou o profeta às nações. Meu irmão, Jonas, ele não era fugitivo, ele estava fugitivo. Você não é um fugitivo, você está fugitivo. Você não é um derrotado, você está derrotado, mas no Senhor você é mais do que vencedor. Deixa essa circunstância, deixa essa tempestade que está te apertando mostrar quem realmente você é. Deixa essa tempestade extrair de você a sua essência. É muito louco, né, esse negócio de extrair a essência. Você sabe o que significa Getsemane? Getsemane representa a prensa do óleo. Jesus, quando entrou no Getsemane, ele entrou para ser prensado, para extrair o óleo que cura, o óleo que transforma, o óleo que gera transformação e cura. Meu irmão, está sendo prensado? Quem é que está sendo prensado aí? Acho que só eu. Essa semana eu fui prensado. Foi tanta prensa, carta chegando, uma situação ali, outra ali. E Deus, assim, mesmo na dificuldade, Deus ainda provou para mim numa situação que eu era rei. Porque essa semana, diante de todas as dificuldades ainda, peguei uma virose que eu não saía do trono. Então eu falei, Deus forçadamente falou: meu amigo, você é rei, cara. Meu irmão, estou falando sério, eu ia no banheiro direto e eu pensava nisso. Porque tanta situação veio essa semana. É legal que o Lucas, é legal, né, eu credo, ver o Lucas assim tadinho, mas o Lucas ficou igualzinho. E o Lucas falava assim para mim: pai, nós estamos com viroses. Não é nem virose, é viroses. Pai, melhor. O Lucas falava para Letícia assim: ô Letícia, não olha para nós. Por quê, Lucas? Porque senão você vai pegar viroses. Só risada e trono. Mas as circunstâncias, essas tempestades que vêm, meu irmão, aquela tempestade que estava ali rodeando o barco tinha muito propósito. Meu irmão, aquela tempestade rodeando aquele barco tinha muito propósito, Maicão. Muito propósito. Ela não veio para despedaçar o barco, ela veio para despedaçar o erro de Jonas.
Meu irmão, a tempestade não vem para destruir a sua vida, ele vem na realidade para extrair de você a verdadeira vida. Eu acho que eu estou pregando para gente que está só na bênção, apóstolo. Que glória, que igreja maravilhosa. Orem por mim, pelo amor de Deus. Vem para extrair de nós. Aí tem o incrédulo, tem aquele que fica cutucando, Hudson. Fica ali, sabe? Aí você fica orando de madrugada, vou fazer uma campanha, 7 dias de oração, 3 horas da manhã, para Deus arrancar aquele cara do meu serviço, que eu não aguento mais ele. Aí Deus olha para você, não vai tirar, meu irmão. Mostra para ele Jesus, mostra para ele quem você é, mostra para ele a sua essência. Não é fácil não estou falando de coisa que é fácil não. Mas vamos continuar. O que aconteceu? Jonas foi acordado pelos tripulantes do navio. E eles acordaram a Jonas. Jonas levantou e ele disse: o que você está fazendo aqui? Preste bem atenção, olha a pergunta dos caras: o que você está fazendo aqui? Você não está vendo a tempestade aí fora? Você não consegue enxergar o que está acontecendo aí fora? Eles começam a indagar Jonas. Eles começam a perguntar para Jonas o que estava acontecendo. E sabe o que acontece? Jonas, ele vê toda aquela situação e ele sabe que era por causa dele. Ele sabe que ele tinha algo que eles precisavam. Jonas sabia que ele tinha algo que ele podia oferecer naquele momento na vida daqueles homens. Ele sabia porque aquele barco estava quase sendo despedaçado ao meio. Olha o que diz do versículo 9 em diante: e ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Meu irmão, Jonas, quando o negócio apertou, ele rasgou o verbo. Por isso que é legal a tempestade, porque a tempestade vai extrair toda a verdade de dentro de nós. Jonas podia falar: não, eu sou hebreu, eu estou aqui, estou indo para Tarsis, sou profeta de Deus, e ficar mais na dele, não passar tudo, né? Porque tem gente que fala pouco, né? Não fala tudo que tem que falar, e isso aí impede Deus poder entrar nos lugares para curar e para transformar. Mas Jonas não, ele fala: eu sou hebreu, sou profeta, passou endereço para eles, falou: e tem mais, estou fugindo da presença de Deus. E eles ficaram preocupados, ficaram desesperados, e disseram-lhe no versículo 11: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Cada vez mais tempestuoso. A tempestade não vai parar enquanto ela não extrair de você quem você realmente é. Versículo de número 12: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Neste ponto eu faço agora uma separação da mensagem. Até o momento do sono de Jonas, ele havia descido 3 vezes, desceu a Jope, desceu ao barco, desceu ao porão do navio. Mas diante da tempestade que aumentava de forma muito rápida, e diante dos marinheiros, os tripulantes que ali acordaram ele daquele sono, ali naquele momento acontece algo. Primeiro ele manifesta quem ele era, e ele sabia o porquê ele havia sido chamado. E aí depois ele faz algo que o Senhor tem nos chamado todos os dias para fazer, porque nós temos entendido dia após dia o que é realmente viver esse evangelho da cruz, o que é realmente viver esse evangelho de entrega. Jonas, ele não diz somente que ele era o profeta e que estava fugindo de Deus, mas quando aqueles tripulantes dizem: o que nós temos que fazer? Meu irmão, eu trago isso para a nossa realidade. As pessoas ao seu redor, as pessoas ao nosso redor estão perguntando com as suas atitudes: o que devemos fazer?
Esses dias ligou para mim um amigo, na época do trabalho, e ele ligou para mim com uma voz bem pesada, e disse: Paulo, tudo bem? Como é que você está? Aqui é o fulano. Eu falei: tudo bem, cara, quanto tempo? Ele falou: cara, eu estou desempregado, cara, eu não sei o que eu faço, não consigo arrumar emprego e tal. E começou assim. E aí eu comecei a falar para ele: cara, fique tranquilo, eu não sei, eu sei que independente de religião, cara, existe um Deus, e você sabe que existe esse Deus. Cara, vamos se apegar nesse Deus que pode todas as coisas na nossa vida. E comecei a ministrar a ele ali pelo telefone. E ele: cara, eu preciso mandar um currículo para você. Eu falei: pode mandar. Eu falei: cara, vamos buscar a direção de Deus, cara, ora, pede para Deus te ajudar, pede para Deus controlar a sua vida, controlar a sua mente, pede para Deus te ajudar para você não entrar em desespero. Aí ele falou para mim: cara, que palavra tremenda, cara, nossa, obrigado, cara, eu vou mandar um currículo para você, beleza? Eu falei: beleza. Ele falou: e você está trabalhando? Eu falei: não. Aí eu falei assim: posso mandar um para você também? Aí ele falou: pode. Aí ele mandou o e-mail, eu peguei o e-mail dele, já mandei o currículo de volta, já mandei uma carta de novo, metralhando ele. Sabe o que eu aprendo com isso também? Não importa se você está no mesmo barco, existe algo diferente na sua vida. Não importa, Jonas estava no mesmo ambiente de tempestade, mas ele tinha algo na vida dele. Estava no mesmo ambiente de tempestade, mas tinha algo na vida dele. Cara, eu fico viajando na Bíblia, eu fico imaginando assim, eles podiam olhar para Jonas e falar: mas o que Jonas pode fazer? Está no mesmo barco que a gente, está na mesma situação, a tempestade está sobre ele também. Mas eles olharam para Jonas e disseram: Jonas, o que devemos fazer? Sabe o que eu quero te chamar a atenção hoje? Preste muita atenção no que eu vou dizer. Tem muitas pessoas do seu lado te olhando de longe. Tem muitas pessoas do seu lado te olhando de longe e você não sabe. Ah, mas profeta, você não sabe o que eu estou passando. Tem muitas pessoas te olhando de longe. E pode ter certeza, daqui a pouco vão chegar, se não já tem chegado, perguntar as coisas para você. Como esse cara que me ligou. Tem pessoas te olhando de longe. Mas por que, profeta? Eu também estou no meio da crise. De repente você está que nem eu, também estou desempregado. Mas estão nos olhando de longe. Sabe por quê? Porque existe uma marca sobre a sua vida. Você já foi marcado. Você é propriedade de alguém. Você é propriedade. E por causa dessa propriedade, meu irmão, as pessoas, elas enxergam algo diferente. Nem elas sabem explicar. Esses tripulantes nem sabiam explicar, mas eles olham para ele: o que a gente tem que fazer, cara? Sabe por que muitos ainda não chegaram até você? Porque você está muito desesperado e você não está conseguindo olhar ao seu redor. Você não precisa estar fora do barco no meio da tempestade para você manifestar o Deus Criador dos céus e da terra. Você não precisa estar fora do turbilhão para você falar que é possível vencer. Você não precisa estar fora da situação de dificuldade para você dizer que é possível passar, que é possível vencer. Porque eu dou, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como dá o mundo. Não se atemorize o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque eu sou o Senhor dos céus e da terra. Ele é o seu Deus. Aqui nesse momento, Jonas vira para eles e diz assim: vocês têm que me tomar e vocês têm que me jogar para fora do navio. Aqui eu faço divisão das 3 descidas que ele teve, porque até o porão do navio, Jonas estava agindo com a sua mente atribulada,
preocupada com o seu ponto de vista, com a sua religiosidade, com a sua falta de misericórdia sobre Nínive. Até o porão do navio, até o sono de descaso, ele estava como lá no texto de Paulo, ele não estava discernindo o corpo de Cristo, ele não estava entendendo o que Cristo veio fazer, então ele estava ali. Mas a partir deste momento, que ele se revela a eles, e que ele diz: a solução para vocês sou eu. A solução para essa tempestade sou eu. Sou eu porque existe um Deus em mim, porque existe um Cristo revelado através da minha vida. Quando eu olho para ele, para Jonas nesse momento, eu vejo algo muito forte. Eu não sei se você sabe, mas Jonas, ele foi diferente dos seus profetas, os contemporâneos de Jonas. Enquanto todos os profetas contemporâneos de Jonas, eles profetizavam para as suas próprias nações, Jonas foi o único que foi chamado naquele tempo para profetizar para outra nação. Eu não sei se você consegue enxergar isso. Não sei se você consegue, ou se você consegue se assemelhar a isso, porque Deus tem nos chamado para manifestar um Cristo, não somente sobre a nossa nação, mas o Senhor tem nos chamado para manifestar a Cristo sobre todas as nações dessa terra. Você é a igreja do Senhor, que foi chamado para manifestar Ele para todas as nações. Jonas não era um fugitivo, ele era um profeta às nações. Foi o único que ultrapassou a fronteira para profetizar para outra nação, enquanto seus contemporâneos profetizavam para as suas nações. Nesse momento, Jonas, e eu estou terminando, ele se entrega àqueles homens. E aqui sabe o que eu enxergo? Eu enxergo um Cristo que se entrega. Jonas se entrega naquele momento e diz assim: olha, a tempestade vai passar a hora que vocês me lançarem as águas. Eu posso dizer para você que a partir desse momento ele não está descendo mais da mesma forma, porque agora ele vai sair do navio e vai descer no mar, né? Seria a quarta descida, mas não vai ser a quarta descida, vai ser diferente, porque a primeira descida, a segunda e a terceira, ele desceu um porto, ele desceu no navio, desceu para um porão, ele desceu para estruturas naturais, estruturas feitas por homens. Mas quando ele decide se entregar àqueles tripulantes e decide descer as águas de um oceano tempestuoso, ele não está mais descendo numa estrutura natural. Existe um nível da nossa vida que a gente precisa entender, que nós precisamos nos entregar, não mais para estruturas naturais, mas se entregar para um oceano que nos espera, que nos aguarda. Um oceano que não foi feito com mãos de homens, mas foi feito com as mãos de Deus. Nesse momento ele se transforma o Cristo naquele barco, e é tão forte que o próprio Jesus lá faz menção dele. Lá nos evangelhos Jesus fala: como Jonas 3 dias no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem. Ele foi o Cristo naquela situação. Jonas é lançado ao mar. Diga isso para o seu irmão: Jonas é lançado ao mar. Você já está dormindo. E aí quando é lançado ao mar, ele começa a afundar. E para muitos é o fim. Ele não sabia o que ia acontecer. Ou você acha que ele sabia? Ou você acha que Deus tinha dado um bilhetinho para ele: ó Jonas, quando o bicho pegar, se entrega, que você vai cair na água e vai acontecer tudo que a gente já sabe. Ele não sabia de nada. Ele se entregou para morrer. Ele se entregou para morrer. E quando você se entrega para morrer, meu irmão, aí é por isso que o reino é maravilhoso. O reino é o contrário. Quando você se entrega para morrer, você vive. Quando você se entrega para a morte, aí você acha vida. É muito louco, porque quando você decide morrer para tudo, e quando você decide fazer isso por alguém, quando você decide morrer por alguém,
Quando você decide morrer por pessoas, quando você decide morrer por vidas, o mar não é mais um perigo, mas o mar se torna um ambiente de profundidade, de revelação. Isso quando você decide morrer por alguém. Se você não decide morrer por alguém, um mar perigoso, cuidado. Cuidado mergulhar no mar sem entender ainda que você tem que morrer por alguém. Cristo não morreu por ele. Cristo não carregou a cruz por ele. Cristo carregou a cruz por nós. Cristo morreu por nós. Então quando você entende que quando você decide morrer, você não está morrendo para ficar melhor para você, você não está morrendo para ser melhor para você, você está morrendo por outros, porque a sua morte vai gerar livramento na vida das pessoas. Aí o mar se torna um ambiente de revelação. Oh, gostosura. Aí você começa a afundar na revelação. E eu vou dizer uma coisa, quando você começa a afundar na revelação, aí acontece o que tem que acontecer com todo mundo. Lembra que eu falei que as circunstâncias querem nos engolir? E quando nos engole, nos domina. Meu irmão, quando um cara está desesperado por causa de dinheiro, ele é engolido por isso e ele cega. Sabe, ele pula princípios, ele nega até Deus, porque ele precisa, pôr no bolso. Mas Jonas, ele não estava nem aí mais, ele já decidiu morrer. Vocês têm que me lançar, vocês me lançando, vocês vão viver. Ele morreu pelos tripulantes. E aí ele começou a afundar. Aí quando ele começou a afundar nas profundezas da revelação, sabe o que acontece? A palavra de Deus, eu nem estou lendo aqui porque eu já preguei na terça e faz acho que 1 mês e meio que eu estou com essa palavra, e eu li ela todo dia, quase. Ele começa a afundar, e aí a palavra diz que Deus acha um grande peixe. Fala um grande peixe, não fala baleia, né? Às vezes a gente fala baleia, mas pode ser que seja, pode ser que não seja baleia, mas isso aí é o de menos. Aí Deus acha um grande peixe, e ele fala para esse grande peixe ir lá e fazer o que em Jonas? Fazer o que em Jonas? Deixa eu ouvir. Fala para o seu irmão, ele não escutou, fala para ele engolir, irmão. Deus fala para o peixe lá engolir ele. Quando o peixe engole ele, sabe o que acontece? Eu vou terminar agora. Ele fica dominado. E aí lá dentro do ventre do grande peixe, ele começa a orar. E ele se arrepende da posição que ele havia tomado diante de Deus. Ele se arrepende da direção que ele havia tomado, contrário à direção de Deus. Dentro do ventre daquele grande peixe, ele começa a reconhecer quem ele é em Deus. E eu posso dizer para você que esse grande peixe, na vida de Jonas, representa um propósito de Deus. Até o tema da palavra, aqui para o nosso apóstolo Cristiano, né? A gente tem... é engolidos por um propósito. Quando o peixe o engole, ele se vê dominado por aquele peixe. E lá no ventre ele começa a reconhecer. Ele começa a entender o propósito. Ele começa a viver o propósito. Só que ele não sabia se ele ia sair de lá. Mas ele fala algo de forma profética. Ele diz: o meu voto eu vou pagar diante do Senhor. Meu irmão, o grande peixe nunca ia encontrar ele se ele continuasse dormindo. O grande peixe nunca ia encontrar ele se ele reconhecesse diante das pessoas, manifestasse quem ele verdadeiramente era. O grande peixe nunca ia encontrar ele se ele se entregasse para morrer por outros e tivesse caído naquele mar. O grande peixe nunca ia encontrar ele se ele não tivesse se aprofundado na revelação. O grande peixe foi um propósito que Deus havia mandado para ele. E no ventre do grande peixe ele reconhece quem ele é. E sabe o mais interessante? E isso para a gente finalizar: dentro do grande peixe ele fica guardado, protegido da pressão do mar,
ele fica protegido de todas as circunstâncias que poderiam vir contra a vida dele. Dentro do grande peixe, ele encontrou até mesmo um reservatório de oxigênio para ele poder respirar. Dentro do grande peixe, ele ficou guardado e protegido. E mais, achando que o peixe estava parado, descansando no fundo do mar, não. O grande peixe não ficou parado. O grande peixe foi conduzindo ele e alinhando ele para a rota que Deus havia traçado. Enquanto ele estava reconhecendo quem ele era, enquanto ele estava se arrependendo do que ele havia feito, sabe o que estava acontecendo? Ele estava sendo alinhado dentro do ventre do grande peixe. O peixe estava nadando em direção a Nínive. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se deixe ser engolido pelo propósito, porque o propósito, quando te engolir, meu irmão, vai te proteger, vai te dar oxigênio para você respirar, vai gerar em você arrependimento e vai mostrar para você quem você realmente é. E enquanto você acha que está tudo parado na sua vida, meu irmão, dentro do grande peixe, ou seja, dentro do propósito de Deus, engolido, nós estamos sendo alinhados para a direção que Deus tem para a nossa vida. Sabe, eu nunca me vi tão alinhado no propósito que Deus tem para a minha vida e para a minha família. Não importa as tempestades que estão ao meu redor, não importa nada, eu estou alinhado no propósito de Deus, porque eu me deixei ser engolido pelo propósito do Senhor. Eu estou protegido lá dentro, eu estou protegido aqui dentro, eu estou seguro aqui dentro. Quando eu acho que não tem oxigênio, eu respiro. Quando eu acho que está tudo parado ao meu redor, eu sei que o propósito está andando, eu sei que eu estou sendo alinhado, eu sei que eu estou indo em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. E eu vim hoje como profeta te convidar a ser engolido pelo propósito. Chega de ser engolido pela circunstância, meu irmão. Chega de ser engolido pelo medo, chega de ser engolido pela crise, chega de ser engolido pela circunstância, chega de ser engolido por tudo na sua vida, chega de ser engolido por tudo que não é de Deus. Seja engolido nessa noite pelo propósito, Ele vai te proteger. Seja engolido pelo propósito, Ele vai te alinhar. Em um determinado momento, Deus fala para o peixe vai e solta Jonas na margem, diante do seu propósito. E aí ele vive o propósito que ele tinha sido chamado por Deus para viver. Coloque-se de pé em nome de Jesus.